quarta-feira de muito calor. Começando a semana, né? A primeira semana do ano. Depois de passar por essas festas, mudanças, né? Vamos agora voltando ao nosso normal, porque temos 364 dias pela frente para nos mantermos equilibrados, né? Com saúde, com disposição. Então, vamos fazer uma prece por esperança, que é o que a gente sempre tem, né? A esperança de um ano novo, que seja tudo diferente, que seja tudo melhor. Senhor, que em nosso coração jamais se arrefeça a esperança em melhores dias para nós e para toda a humanidade. A esperança de que os nossos sonhos se realizem, de que venhamos a colimar os objetivos que anelamos, de que as nossas mais mínimas aspirações se concretizem. Que a esperança sempre nos sustente na busca de paz que empreendemos. Quando tudo conspira contra os nossos anseios de felicidade, que a esperança seja a estrela que nunca se apaga em meio à espessa escuridão do caminho. A esperança é a certeza do amanhã tranquilo. Quem conseguirá viver sem esse divino êmbolo no espírito? Tu és, Senhor, a nossa esperança maior. Em Ti esperamos e confiamos, hoje e sempre. Que assim seja. A exposição de hoje está na nossa nível 5. Boa tarde a todos. Boa tarde aos que nos assistem através do nosso canal do YouTube ou que vamos assistir depois. O nosso estudo de hoje é do livrinho que nós estamos estudando, Jesus no Lar. E a nós coube o capítulo 46, que tem por título A Árvore Preciosa. Nós vamos fazer a leitura do capítulo, é breve o texto, mas ele é muito rico e a gente não pode perder tudo que ali, né, Jesus coloca. Então é mais uma reunião de Jesus, mais um encontro de Jesus com os seus discípulos, com os seus amigos, na casa de Simão Pedro e passando os seus ensinamentos. Então, salientando o Senhor que a construção do reino divino seria obra de união fraternal entre todos os homens de boa vontade, o velho Zebedeu, que amava profundamente os apólogos do Cristo, pediu-lhe alguma narrativa simbólica por meio da qual a compreensão se fizesse mais clara entre todos. Jesus, benévolo como sempre, sorriu e contou. Aí vem a historinha de Jesus, né? Jesus sempre contava uma historinha. E essas historinhas é muito interessante porque se uma criança ouvir, a criança entende, né? Pode não ter a reflexão, né, do que é colocado ali, porque é muita coisa para reflexão, mas com certeza, então, essa criança entende. Então vem a historinha de Jesus e ele diz: viviam os homens em permanentes conflitos, acompanhados de miséria, perturbação e sofrimento, quando o Pai, compadecido, lhes enviou um mensageiro, portador de sublimes sementes da árvore da felicidade e da paz. Desceu o anjo com o régio presente e, congregando os homens para a entrega festiva, explicou-lhes que o vegetal glorioso produziria flores de luz e frutos de ouro no futuro, apagando todas as dissensões, mas reclamava cuidados especiais para fortalecer-se. Sempre tem um mas na história, né? Germinando, era imprescindível a colaboração de todos nos cuidados excepcionais do amor e da vigilância. As sementes requeriam terra conveniente,
aperfeiçoado sistema de irrigação, determinada classe de adubo, proteção incessante contra insetos daninhos e providências diversas, nos tempos laboriosos do início. A planta, contudo, era tão preciosa em si mesma que bastaria um exemplar vitorioso para que a paz e a felicidade se derramassem, benditas, sobre a comunidade em geral. Seus ramos abrigariam a todos, seu perfume envolveria a terra em branda harmonia, e seus frutos, usados pelas criaturas, garantiriam o bem-estar do mundo inteiro. Finda a promessa, e depois de confiadas ao povo as sementes milagrosas, cada circunstante se retirou para o domicílio próprio, sonhando possuir, egoisticamente, a árvore das flores de luz e dos frutos de ouro. Cada qual pretendia a preciosidade para si, em caráter de exclusividade. Para isso, cerraram-se apaixonadamente nas terras que dominavam, experimentando a sementeira e suspirando pela posse pessoal e absoluta de semelhante tesouro, simplesmente por vaidade do coração. A árvore, todavia, a fim de viver, reclamava concurso fraterno total, e os atritos ruinosos continuaram. As sementes, pela natureza divina que as caracterizava, não se perderam. Entretanto, se alguns cultivadores possuíam água, não possuíam adubo. E os que retinham adubo não dispunham de água farta. Quem detinha recursos para defender-se contra os vermes, não encontrava acesso à gleba conveniente. E quem se havia apoderado do melhor solo, não contava com possibilidades de vigilância. E tanto os senhores provisórios da água e do adubo, da terra e dos elementos defensivos, quanto os demais candidatos à posse da riqueza celeste, passaram a lutar em desequilíbrio pleno, exterminando-se reciprocamente. O mestre fez longo intervalo na curiosa narrativa e acrescentou: este é o símbolo da guerra improfícua dos homens em derredor da felicidade. Os talentos do Pai foram concedidos aos filhos indistintamente, para que aprendam a desfrutar os dons eternos com entendimento e harmonia. Uns possuem inteligência, outros a reflexão, uns guardam o ouro da terra, outros o conhecimento sublime, alguns retêm a autoridade, outros a experiência. Todavia, cada um procura vencer sozinho, para não para disseminar o bem com todos, por meio do heroísmo na virtude, mas para humilhar os que seguem a retaguarda. E fitando Zebedeu de forma significativa, ele finalizou: quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens no caminho redentor do trabalho santificante do bem natural, então o reino do céu resplandecerá na terra, à maneira da árvore divina, das flores de luz e dos frutos de ouro. O velho Galileu sorriu satisfeito e nada mais perguntou. É uma bela historinha, né? Então, é um grande ensinamento, né, que nós temos aqui. A árvore, cujas sementes foram distribuídas pelo anjo bom, ela precisava da colaboração de todos. Ela precisava da colaboração no amor, na doação e na vigilância. Cada um deles, cada um daqueles homens tinha recebido, dispunha de um elemento
que permitia que a árvore brotasse, que a árvore crescesse. Então, um dispunha da terra, o outro da irrigação, que era a água, outro do adubo, o outro do defensivo agrícola, que era contra as pragas. E, na verdade, bastava que somente uma semente vingasse. Porque esta árvore, se vingasse, daria frutos para todos, em abundância, para todos indistintamente. Não seria destinada a um só. Mas todos deveriam colaborar com essa semeadura. E o que aconteceu? A árvore não brotou. E a árvore não brotou por quê? Porque não havia as condições necessárias para a germinação. Então, a gente precisa pensar qual a grande lição que esse texto, tão simples, ele nos traz, essa historinha de Jesus. Nos faz lembrar que os homens sofrem de um grande mal, que é o egoísmo. Sofriam no tempo de Jesus, sofremos hoje. Nessa historinha, foi o egoísmo que impediu que a árvore brotasse. Porque ninguém cedeu o elemento que dispunha para o outro. Ninguém. Se tivesse havido uma troca entre eles, se um cedesse ao outro, a semente seria cultivada, a árvore nasceria, ela daria os frutos, e muitas árvores poderiam brotar, nascer, e muitos frutos seriam colhidos para todos, e todos ficariam felizes e satisfeitos. Mas, desde aquela época, como dissemos, desde a época de Jesus, os homens têm problema com o egoísmo. E no início do texto, Jesus fala que os homens naquele tempo, eles viviam em permanentes conflitos, ele diz, acompanhados de miséria, perturbação e sofrimento. E daí nós perguntamos, alguma coisa mudou nos nossos dias? Não mudou. E assim nós vamos refletir aqui, vamos refletir um pouco. Até que ponto nós nos importamos com o outro, com o nosso próximo? Até que ponto? Até que ponto nós nos importamos com o sofrimento do nosso próximo? Até que ponto nós conseguimos abrir mão do que é nosso em favor do outro, para ajudar alguém? Até que ponto nós dispomos de um pouco do nosso tempo, aí não é coisa material, um pouco do nosso tempo para auxiliar o nosso irmão de caminhada, seja de que forma for, até com uma palavra. Então essas respostas que nós estamos pensando agora todos, elas dão a medida do nosso egoísmo ou da nossa caridade, dependendo das nossas respostas. Mas nós somos retratados naquele texto. O egoísmo, a ganância, o orgulho, que existia lá naquele tempo e que existe entre nós. No Livro dos Espíritos, em resposta às questões 766, 7 e 8, na sequência, os espíritos superiores afirmam: a vida social está na natureza. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, Deus nos deu todas as faculdades, inclusive a palavra, para que nós vivêssemos em sociedade,
nós aprendemos uns com os outros. Sempre foi assim e continuará sendo. Quem vive totalmente isolado não é útil para ninguém. Quem está acima, numa posição acima, inspira quem está um pouquinho abaixo. E como observa Rodolfo Caligares no seu livro As Leis Morais, ele diz assim, muito interessante o que ele afirma. Não há como desenvolver e burilar as nossas faculdades intelectuais e morais senão no convívio social, nessa permuta constante de afeições, conhecimentos e experiências, sem a qual a sorte do nosso espírito seria o embrutecimento e a estiolação. Esse termo quer dizer o enfraquecimento. Quer dizer que sem desenvolver todas essas nossas faculdades e fazer essa troca no convívio social, o nosso espírito seria embrutecido, seria enfraquecido. No livro Libertação, que é ditado pelo espírito André Luiz Chico Xavier, acontece nas zonas umbralinas, no umbral, o julgamento de um espírito, um homem que desencarnou, chega lá, plano espiritual, cai no umbral, né? E ele é submetido a um julgamento. E ali ele sofre esse julgamento junto com outros espíritos, né? E passa então por esse, digamos, esse mentor julgador, né? E o intelectual, esse então, argumenta ao julgador, é o mentor julgador, o espírito mentor julgador, isso tudo na espiritualidade. Então ele diz assim, olha o argumento dele. A ciência fascinou-me, os estudos eram meu tema predileto. Pode assim o intelectual equiparar-se ao usurário, que na verdade ele era um intelectual e ele estava no meio de usurários, aqueles que haviam desencarnado presos aos seus bens, às suas fortunas, ao seu dinheiro, suas coisas materiais, né? Então ele não achava justo que ele estivesse ali junto com esses usurários. Na verdade, ele, fascinado pelo estudo, esse intelectual havia estudado, havia adquirido conhecimentos, mas ele não havia compartilhado os seus conhecimentos com ninguém, né? E aí o juiz pondera e diz a ele: o homem que ajunta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuí-los a benefício dos outros, é irmão infortunado daquele que amontoa moedas e apólices, títulos e objetos preciosos, sem ajudar a ninguém. O mesmo prato lhe serve na balança da vida. Então, o que o juiz, né, esse espírito juiz, esse mentor juiz quis dizer? Que quem adquire os conhecimentos e não compartilha, que aprisiona seus conhecimentos, que guarda para si, ele é igual ao usurário que também reteve o seu dinheiro, reteve a sua fortuna. Então eles estão no mesmo, eles têm o mesmo peso na balança, eles estão no mesmo prato, eles se equivalem. Essa história, ainda de Jesus, ela nos remete à parábola dos talentos. A gente acredita que nós aqui espíritas, quase todos nós, né, conheçamos ou nos lembremos da parábola dos talentos, que está lá em Mateus, capítulo 25, versículos 14 e 30. Que, resumindo a parábola, né, para nós lembrarmos, né, essa parábola nos conta que um senhor, ele vai empreender uma viagem para longe do seu país. Então ele chama os seus servos e ele entrega aos seus servos o seu dinheiro, que na história se diz como talentos, se explica como talentos, que seria uma moeda da época, né? Então ele chama os seus servos
E de acordo com a capacidade dos servos, que ele mais ou menos conhecia, né? Ele entrega a um servo 5 talentos, ao outro ele entrega 2 talentos e ao terceiro ele entrega 1 talento. Prontamente o que recebeu 5 talentos vai e negocia e adquire mais 5 talentos, multiplica aquilo que ele recebeu ou duplica. O que recebeu 2 talentos também fez a mesma coisa, tratou imediatamente de negociar e conseguiu mais 2 talentos. E o que conseguiu 1 talento, o que fez? Ele correu, abriu uma cova, cavou e enterrou o talento, o dinheiro que tinha recebido do seu senhor. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o senhor volta da viagem e vai ajustar contas com os seus servos. Então, ele, resumindo a história, né? Ele elogia, né? Ele recompensa os servos que fizeram render o seu dinheiro, que duplicaram os seus talentos, e ele condena aquele que enterrou o seu talento, o talento que havia recebido. Cada um de nós, olha a nossa relação agora com essa parábola dos talentos. Cada um de nós recebeu de Deus 1 ou mais talentos, dons, que são bens indestrutíveis para o nosso espírito, que nos foram dados por Deus, a todos, indistintamente. Talentos diferentes, dons diferentes, mas todos recebemos. Então, nossos talentos se diversificam. Né? Uns têm talento para a música, outros têm talento para a pintura, outros têm para os números, outros têm para as artes, outros têm para o artesanato, para a culinária, para uma simples construção, enfim, cada um com o seu dom. E na parábola dos talentos, que nós contamos aqui resumidamente, o servo que deixou improdutivo o seu talento, que enterrou, ele simboliza o quê? Ele simboliza os homens que fazem mau uso dos dons recebidos de Deus, né? Desses bens indestrutíveis que Deus nos deu. Então, os nossos dons, os nossos talentos, esses bens que Deus nos concedeu, eles jamais devem ser enterrados. Nós não devemos sufocar a semente que Deus nos deu. É uma semente boa, ela não pode ser sufocada. Nós devemos colocá-los em prática, em benefício de nós mesmos, mas também da comunidade, pensando no outro. Tá? E pensando, né, naqueles irmãos, tantos à nossa volta, que precisam ser assistidos, que são menos evoluídos, que têm necessidades. As leis divinas, elas nos ensinam que multiplicar talentos, esses dons que nós recebemos, é a nossa finalidade evolutiva. Só assim nós podemos evoluir como espíritos, multiplicando os nossos dons. Se nós não multiplicarmos os bens que recebemos por bondade divina, a nossa conta espiritual, que é o que nós levamos, é a nossa bagagem espiritual que nós levamos quando nós partimos daqui, porque nós não podemos levar mais nada. Então, são só esses dons, esses bens espirituais. Então, o que acontece? Essa nossa conta vai chegar lá na espiritualidade zerada. Porque nós não adquirimos nenhum mérito na nossa encarnação e que deveríamos ter feito. As nossas potencialidades, então, as nossas capacidades, nós devemos utilizar como instrumentos de contribuição para a sociedade em que vivemos, e não apenas para nós mesmos. Nas atividades espirituais, se observa que quem dá de si mesmo gera um campo espiritual favorável para o auxílio da espiritualidade.
da espiritualidade superior, daí em favor de todos aqueles que estão recebendo e de nós mesmos. Inclusive, nós damos e nós recebemos. A gente tem um exemplo bem prático aqui, né? Quando no nosso passe, os nossos médiuns passistas, eles estão doando e a espiritualidade está trazendo também energia para eles. Eles estão doando e eles estão recebendo. É apenas um exemplo bem simples e bem prático. Então, todo indivíduo preso ao seu egoísmo, ele enterra o seu talento, enterra aquele dom que ele recebeu. E ele enterra o talento e enterra a si mesmo junto, né? Porque ele não vai progredir, ele não vai evoluir. De nada vale o poder, o conhecimento, a fortuna, os bens, tudo, riqueza, tudo que for conquistado pelo homem na terra, se não forem compartilhados. Isso não tem valor para o espírito. A proposta do Cristo é ação. Então é trabalho, é cooperação, é fraternidade, é nos ajudarmos mutuamente. E isso já deve acontecer no nosso lar, sim. Nós devemos ensinar os nossos pequenos a colaborarem nas tarefas do lar. Eles vão aprender lá já a auxiliar, a se doar. Isso também deve acontecer conosco no nosso ambiente de trabalho, na casa espírita, se é que nós frequentamos, ou na igreja que frequentamos, ou no templo que frequentamos, na sociedade de um modo geral, onde nós estivermos. Isso é fraternidade, essa doação. E a fraternidade é um pressuposto para a construção do reino de Deus, o reino de Deus que Jesus tanto fala no seu evangelho. Fala aqui, mas fala no seu evangelho sempre, né? E o que é esse reino de Deus? É a felicidade, é uma felicidade verdadeira que a gente pode conquistar, que é conquistada dessa forma. Nós podemos reconhecer naquele anjo da história o próprio Jesus. Jesus que nasceu entre nós, né? E que nos deixou sementinhas de luz e de ouro, como diz ali, imperecíveis, que são o seu evangelho. E essas sementinhas, a palavra de Deus, o evangelho, elas germinam e dão frutos. Sim, se o nosso solo íntimo, o nosso coração estiver adequadamente preparado e irrigado com a boa vontade, com a persistência, com a amorosidade, com a disciplina, nesse caso vai germinar. Mas nós precisamos do adubo, da união, da fraternidade, e também precisamos dos defensivos, como diz na história, os defensivos, os inseticidas, enfim, contra os insetos e as ervas daninhas, para que não ataquem. E quais são esses? São a fé, a coragem, a perseverança, a vigilância, a oração. A grande lição que nós podemos tirar deste estudo é que nós precisamos pensar no coletivo, no bem do outro. A proposta de Jesus é colocar em ação a fraternidade. Como nós já dissemos antes, né, a fraternidade é um pressuposto para a construção do reino de Deus em nós, que é o quê? A verdadeira felicidade,
que está ao nosso alcance. É um estado pleno de alma, é uma plenitude interior que nos faz felizes, que nos traz a paz. E Jesus nos ensinou a amar, porque o amor nos conecta, só o amor nos conecta, quebrando a distância que o orgulho e o egoísmo criam nas relações. É o amor que faz com que nós nos aproximemos do outro. Para aprender ou para ensinar, nós precisamos amar um pouco o outro. Nós encerramos esse estudo repetindo as palavras de Jesus quando ele finaliza o texto. E Jesus diz assim: quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens, no caminho redentor do trabalho santificante do bem natural, então o reino do céu resplandecerá na terra, à maneira da árvore divina e das flores de luz e dos frutos de ouro. Então, meus amigos, que nós sejamos, né, esses homens de boa vontade que Jesus fala, né, e que tenhamos essa disposição íntima, positiva para servir de quem é chamado a servir, que tenhamos a noção, a importância do que é servir, da necessidade de servir, e que assim nós possamos contribuir para nós conquistarmos a união fraternal que vai construir, né, a paz e o bem que esse mundo tanto precisa. Nós vamos deixar depois um videozinho que o colega Júlio vai passar a vocês, que é uma prece da fraternidade. E antes que isso aconteça, vai dar certo, né, Júlio? Antes que isso aconteça, nós vamos nos despedir, agradecendo a atenção de todos e desejando a todos um lindo ano de 2023, desejando que tenhamos muita paz, que tenhamos saúde e que possamos viver a fraternidade. Que assim seja. Oração da fraternidade. Senhor, somos uma só família de corações a se rearticularem no espaço e no tempo, aprendendo a servir-te. Ensina-nos a ser mais irmãos uns dos outros. Ajuda-nos para que seja cada um de nós a complementação do companheiro, naquilo em que o nosso companheiro esteja em carência. Se um tropeça, dá que lhe sirvamos de apoio. Se outro descansa, ampara-nos, a fim de que lhe tomemos o lugar na tarefa, sem reclamação e sem queixa. Ilumina-nos o entendimento, para que nos convertamos em visão, para aqueles que ainda não conseguem enxergar o caminho claro que nos traçaste, o ouvido atento para quantos se incapacitarem no trabalho, entorpecidos na indiferença, a tranquilidade para os que venham a cair na discórdia e a compreensão de todos os que ainda não logram divisar a luz da verdade. Senhor, guarda-nos em teu infinito amor, para que nos devotemos fielmente uns aos outros. E ainda que a névoa do passado nos entenebreça os caminhos do presente, favorecendo-nos a separação ou o desajuste, dá que o clarão de tua bênção nos refaça as energias e nos restabeleça o senso de rumo, para que nós todos, unidos e felizes,
sejamos invariavelmente uma família só, procurando escorar-nos no apoio recíproco, de modo a que um dia estejamos integrados em teu serviço, na alegria imortal, para sempre. Chico Xavier, pelo Espírito Bezerra de Menezes. Então, Oração da fraternidade. Senhor, somos uma só família de coração. uma oraçãozinha para todos os nomes colocados ali nas caixinhas, né? Encarnados e desencarnados, aqueles que não colocaram o nome, que têm um pensamento no coração, aqueles que desejam emanar uma energia boa, aos que estão no nosso canal também, mentalistas, gente querido que precisa. Médico sublime do amor és tu, Jesus. Somos apenas instrumentos defeituosos que sob tuas mãos convertem em alívio as pequenas e grandes dores. Confiantes no teu poder, nós te pedimos o remédio da paz nesta hora do trabalho de ajuda a outros irmãos, que como nós também necessitam muito do teu amor. Sabemos que lutaste com imensas dificuldades na terra, mas em nenhum momento sequer deixaste de fornecer o remédio que carregas junto a ti, a paz. Mestre amigo, pertencemos a ti, cremos em ti, na tua proteção e nos colocamos ao teu serviço, humildes e prontos para doar toda a cota de paz que possuímos. Que assim seja. Então, agora, dando em silêncio, enquanto os nossos pacientes